Nesse último domingo do ano, vamos refletir no último capítulo do último livro da Bíblia. Hoje pela manhã, refletimos no versículo 13. E agora à noite, vamos refletir a partir do versículo 6. Apocalipse 22, a partir do versículo 6. Diz assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava a mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Ele me disse ainda: não guardes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua igreja, pelo teu Espírito, que mais uma vez nos reúne pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito, que nos ajuntou mais uma vez para culto, para adoração, para louvor da tua glória, venha também falar conosco para o bem do teu povo e para a nossa salvação. Para a tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Você sabe que nessa época do ano, nós somos inundados com expectativas e previsões acerca do próximo ano. O que vai acontecer em 2026? Quais são as previsões? O que os especialistas nisso e naquilo, a partir do que está aí despontando no horizonte, falam que podemos esperar? Quais são as possibilidades, as probabilidades? Até porque é sabendo o que virá amanhã que a gente toma as melhores decisões hoje. A depender das previsões do mercado financeiro, bolsas no mundo inteiro sobem ou caem, de uma hora para outra. A depender aí do que se desponta no mercado de trabalho, as previsões das carreiras mais promissoras, os jovens tomam a decisão de que curso tomar na vida, que faculdade escolher. Às vezes a questão não é nem tanto se tem aptidão para a coisa, mas o que parece ser mais promissor, o que vai ter mercado amanhã, então se decide por um certo caminho. A depender da previsão do tempo, a gente decide se vai em algum lugar ou não, ainda mais aqui em São Paulo. Se prevê que vai chover,
A gente decide não ir, não passar por alguns lugares. Tudo isso a partir das previsões de coisas que podem ou não podem acontecer, mas é uma previsão. Por isso, irmãos, que nós somos um povo privilegiado, porque nós estamos numa posição de tomar decisões, de assumir posicionamentos, de viver o hoje, o nosso hoje, o agora, a partir não de previsões do futuro, do que pode ou não pode acontecer, porque existem muitas variáveis. E a depender das variáveis, as coisas acontecem ou não. Mas nós somos privilegiados porque podemos decidir a forma como viver hoje a partir não de previsões, mas de revelação. E de revelação de Deus, que tudo sabe e que não mente. É isso que significa a palavra Apocalipse, que dá nome a esse livro. Significa revelação. Revelação das coisas que estão por vir. É o que o Senhor diz no verso de número 6, e disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não é previsão, é fato. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar, para desvendar, para revelar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então a pergunta: já está revelado. Muita coisa do que vai acontecer amanhã ou depois não sabemos, mas as coisas mais importantes já nos foram reveladas, mostradas. Cristo volta, Ele toma para si os que são seus e estabelece o seu reino que não terá fim. Não terá fim. Então a pergunta é: como a gente vive a partir do fim? Ou seja, a partir do que já nos foi revelado, acontecerá. Jesus não quer pegar ninguém de surpresa. Ele já revelou. É isso que vai acontecer. A fim de que você tome as decisões, paute a sua vida a partir dessas coisas que você sabe vão acontecer. Como é que a gente vive então? A partir de todas essas coisas, que não são poucas, as principais, as essenciais, que já nos foram mostradas, já nos foram reveladas e já não são mais segredos para nós. Como é que a gente vive? Bom, primeiro, a gente persevera naquilo que é bom. Jesus se mostra extremamente contundente e sem nenhuma preocupação de ser simpático no verso de número 11, quando diz: quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Esse aqui não é um Jesus cansado de falar, do tipo assim: ó, você quer viver na sujeira? Então viva. Viva. É, na verdade, um Jesus convicto de que tudo que tinha que ser falado já foi. E que não é por falar mais que alguém vai mudar. Não, o que tinha que ser dito para alguém mudar, já foi dito. Então, a partir de agora, aquilo que cada um continuar fazendo,
revela, mostra não só a decisão de cada um, mas quem é cada um. Porque não é o que a gente fala, mas é o que a gente faz, continuamente. Entra ano, sai ano, continua fazendo. Que mostra quem a gente é. Porque a árvore se conhece pelo fruto. É por isso que Jesus vai inclusive dizer no versículo 12: venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Não porque a obra salva, mas a obra mostra quem é salvo. Obra não é meio para a salvação, mas é resultado. Logo, aquilo que a gente faz mostra se Cristo está em nós ou não. Independentemente do que a boca diz. Então, se isso é assim, irmãos, se isso é assim, há duas resoluções urgentes para cada um de nós que é de Cristo. Primeira, o rompimento definitivo com tudo o que é mal. Tudo que é mal. Não há comunhão de luz com trevas. Não há tolerância na vida em Cristo de pecados deliberados. Há pecados que a gente só vence matando de inanição, ou seja, tomando a decisão hoje de não mais alimentar. Porque quanto mais se alimenta, mais forte ele fica. E tomando a decisão de não apenas continuar praticando o que é bom, mas se aperfeiçoar e melhorar nisso. Você diz assim: não, mas eu estou cansado de fazer o bem e me retribuírem com o mal. Eu estou cansado de ser paciente. Eu estou cansado de ajudar. E na hora que eu preciso, ninguém me estende a mão. Meu amigo, minha amiga, você acha que você está fazendo tudo isso e você está fazendo um bem para Deus? Você está fazendo um bem para você mesmo, para você mesma, para a paz da tua alma, para o bem da tua vida e do teu coração. Então, não apenas continue no caminho da justiça, no caminho da bondade, no caminho do amor, mas se aperfeiçoe nele, cresça nele. Por quê? Porque a vida cristã é como uma pedra lançada ao ar. No momento que ela para de subir, começa a cair. Então não existe estagnação, existe crescimento contínuo, até que, como cantamos há pouco no coral, a beleza de Cristo, a beleza de Cristo, seja vista em mim, seja vista em você, e então sejamos de fato conhecidos no céu e temidos no inferno. Bom, como a gente vive o hoje a partir do fim, do que nos foi revelado, a gente anuncia, porque é como se fosse a arca de Noé. Aqueles que entrarem na arca serão salvos e darão continuidade à história humana. Aqueles que estiverem fora perecerão no dilúvio. A nossa arca é Cristo. E o dilúvio que está por vir, entre aspas, é na sua volta. E tudo isso que nos foi já revelado, nós não escondemos, nós não segredamos,
Nós não guardamos como segredo as 7 chaves apenas para uma elite espiritual dos escolhidos, o clube dos santos, como o Senhor mesmo nos diz que não devemos fazer. Verso de número 10, Ele me disse ainda: não guardes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Interessante. Deus entrega essa revelação a Jesus. Jesus confia essa revelação ao anjo. O anjo vem então e entrega a revelação a João. E João fielmente a registra, e essa revelação é entregue a nós, a todos nós. E agora nós que estamos de posse dessa revelação, que salva, que é uma notícia urgente, o que fazemos? Fechamos. Guardamos. Afinal, já estamos na arca, então... Por isso que alegria é quando Deus nos dá oportunidade de anunciar Cristo para alguém e por graça a gente não falha. E que alegria ainda maior é saber depois que tal pessoa se rendeu a Jesus, se converteu e foi salvo, e agora podemos chamar de irmão, de irmã. Eu te pergunto, você já experimentou essa alegria? E que tristeza é quando Deus nos deixa na cara do gol. É só completar a obra. Por algum motivo, a gente não fala. Talvez orgulho, talvez medo, talvez vergonha. E quão mais triste é quando se sabe depois que tal pessoa, a quem foi dada a oportunidade de se anunciar Cristo, partiu. Faleceu. Morreu. Você já passou por essa experiência? Já viu isso acontecer? Por isso, em 2026 ou antes dele, anuncie. Se você recebeu o dom de evangelista, anuncie, ainda que para isso você tenha que criar oportunidade. Se você não recebeu o dom de evangelista, anuncie. Sempre quando Deus te der oportunidade. Se Deus não te der oportunidade, você está desculpado. Mas se Deus te der oportunidade, você é responsável por anunciar tudo que sabe, tudo que foi por graça te revelado. Que nenhum sangue seja cobrado das nossas mãos. Mas quando nos for dada a graça de falar, que façamos auxiliados pelo próprio Espírito, conforme promessa de Cristo, que diz: mas recebereis poder, recebereis capacidade, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Aqui você inclui Belenzinho, Tatuapé, Santana, inclui ambiente de trabalho, inclui onde você estiver. Como que a gente vive a partir do fim, a partir de tudo que nos foi revelado? A gente mantém viva a esperança. Porque você sabe que o Apocalipse foi dado a João não para matar a nossa curiosidade a respeito do futuro. Quem é que vai ser a besta? Quem é que vai ser o anticristo? Quem é o falso profeta? E aí fazermos contas para tentar descobrir quando vai acontecer tal coisa, e enfim, um monte de coisas. Mas o Apocalipse, a revelação acerca do futuro foi nos dada para, a partir da revelação do que acontece amanhã, termos esperança e perseverança no hoje, a despeito do que estiver acontecendo ou não acontecendo na vida. Você sabe que a igreja, quando João recebe essa revelação, estava debaixo da opressão e da perseguição do Império Romano, um império que parecia todo poderoso, invencível. Tinha irmãos sendo jogados aos leões, crucificados vivos, queimados. E é no meio desse terror de um inimigo que parecia infinitamente mais forte, poderoso, e a igreja lá acuada, amuada, enfraquecida, é que vem a revelação do próprio Jesus, revelação que afirmou para aqueles irmãos, para aquelas igrejas, que não importa o quanto um reino seja poderoso ou rico, vai passar. Não importa. Qualquer que seja a potência, por maior poderio bélico, econômico que tenha, destino final é passar. Vai passar. O único reino que será para sempre e não passará é o de Cristo, é o de Jesus. Esse não passará. Esse é aquela pedra que vem e quebra os pés da estátua de Nabucodonosor, em que cada parte simbolizava um reino, uma época, um império, e tudo cai, e a pedra cresce, cresce, cresce. O reino de Cristo. E aí, diante dessa revelação, vem então a exortação para aqueles irmãos, para aquela igreja: ser fiel até a morte. Ser fiel. Não volte atrás. Não venda sua alma. Não negue Cristo. Não se ludibrie com o poder do mundo. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. De fato, o Império Romano no Ocidente durou longos mais de 500 anos. No Oriente, mais de 1000 anos. Mas, o que aconteceu? Passou. Cadê o Império Romano? O invencível, o todo-poderoso. Passou. E a igreja, por mais fraca, amuada, diminuída, amedrontada, como uma ovelha no matadouro, continua até hoje.
para a glória de Deus. Então, se em 2026, isso fica uma pergunta, irmãos: de que lado a gente quer estar? Em que time a gente joga? Então, em 2026, quando você ver algum mal prevalecendo sobre a sua vida, ou sobre a vida de alguém que é de Cristo, você pode olhar para esse mal e dizer: isso pode ser o começo ou o meio da história, mas não é o fim. Porque para aqueles que escolheram ficar do lado de Jesus, por mais inconveniente que muitas vezes seja, às vezes é extremamente inconveniente permanecer com Jesus, porque ele às vezes parece muito fraquinho, perto daquilo que parece ser quase invencível. Mas aqueles que ficarem e permanecerem com Jesus têm uma promessa: o futuro não vai terminar em lágrimas, porque Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. O futuro não vai se consumar em falência de órgãos, morte e decomposição, mas vai se consumar em ressurreição, corpo glorificado e vida para sempre. Não vai se terminar a nossa história em vergonha, mas em glória e glória eterna. Glória eterna para o louvor do Senhor. Como diz o Paulo: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, que vamos experimentar com Cristo. Então nós somos privilegiados, porque podemos viver o nosso hoje a partir de tudo isso, que não é previsão do que pode ou não pode acontecer, mas é revelação do que em breve, muito em breve, vai acontecer. Então, a partir de tudo isso, te faço algumas perguntas. A partir de tudo isso que a gente ouviu. Irmão, irmã, tem algum pecado na sua vida que entra ano, sai ano, e você não vence? Que não é liberto, não é liberta? Que você precisa hoje orar, clamar a Deus socorro, a fim de que se cumpra na sua vida a palavra: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Vamos orar por isso. Tem algum bem que já está presente na sua vida, glória a Deus por isso, mas você sabe, precisa ser aperfeiçoado, precisa crescer, precisa se tornar visível. Algum fruto de Cristo, algum traço do caráter de Jesus, não sei, pode ser pureza,
pode ser santidade, pode ser amor pelas pessoas, não sei o que o Espírito Santo diz a você. Porque aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que o Espírito diz a você? Tem assim, alguma pessoa, seu convívio, que Deus toca para que você anuncie Cristo? E você reluta, você vem com aquela história, não, a minha pregação é a minha vida. Amém, claro. Mas se lembre que testemunho sem obras, sem vida, é cego, mas sem palavras é surdo. A pessoa pode interpretar que você é simplesmente uma boa pessoa e só. Tem horas que tem que falar. Jesus é quem salva. Ele morreu na cruz por você. E você é dele a partir do momento que você o confessa como Senhor, como Salvador. E o teu nome então é escrito para sempre no livro da vida. Você não tem que convencer, você só tem que falar. Quem convence é o Espírito. Não tem que brigar, não tem que discutir, não tem que provar, só testemunhar. Só isso. Só isso. E por fim, alguma situação na tua vida que entra ano, sai ano, não se resolve, e você já está perdendo as esperanças? Tem. Eu me lembro de ter vivido algo assim. Ano após ano, a coisa não se resolvia e parecia que não ia se resolver. E eu conversando com um pastor amigo, ele me disse uma coisa que eu sabia, mas que eu precisava ouvir de novo. Ele me disse: Pastor Ricardo, para Deus tudo é possível. E assim foi mesmo, louvado seja o Senhor. Para Deus tudo é possível, irmão. Para Deus tudo é possível, irmã. Vamos de novo orar sobre isso. E que em nome de Jesus, pela graça de Deus, você receba a vitória. Em nome de Jesus. Por isso nós vamos orar. Nós vamos orar. Nesse último culto, nesse último domingo de culto. E como disse João no último versículo, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Nós vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos louvar a Deus, depois vamos orar.